Para esse curso, nós utilizaremos como referência o livro C Completo e Total, escrito por Herbert Schultz, e C Como Programar, escrito pelo Deitel. Então, como que o C funciona? Primeiramente, após aprender alguns conceitos básicos da sintaxe da linguagem C, você vai poder pegar e editar seus códigos para que o seu problema seja resolvido. Então, primeiramente, vem a edição do código. Após essa edição do código, vem a etapa de compilação desse código. A compilação é o que? É, o compilador ele vai pegar o seu código e vai fazer que o seu código se transforme em um objeto. Após isso, o linker ele vai pegar as bibliotecas que foram inclusas no seu código e as funções dessas bibliotecas que foram utilizadas no seu código e fazer a linkagem disso para que quando o computador estiver executando seu código, ele consiga achar apropriadamente aonde que está a função que você está chamando. Após isso é feito o carregamento na memória e por fim a CPU executa cada instrução que é feita dentro do seu código. Algoritmos. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos para realizar uma determinada tarefa, como uma receita de bolo. Aqui nós temos um algoritmo para verificar o estado de um candeeiro, que é essa figura de uma lâmpada acesa ali, tipo umas lâmpadas usadas antigamente. Aí tem ali, o candeeiro não está acendendo. Aí a setinha indica que vai para baixo. Isso daqui é um fluxograma. Esse losango aqui representa um estado de condição. Aí o que é isso? A lâmpada está enroscada. Se a lâmpada não estiver enroscada, então tem que enroscar a lâmpada, que é um meio de ativar o candeeiro. Se a lâmpada estiver enroscada, ele vai para a próxima condição para ver qual que é o problema de o candeeiro não estar acendendo. A lâmpada está fundida. Se sim, ele tem que trocar a lâmpada. Se não, então o que aconteceu? O candeeiro ele estragou de vez. Não foi nenhuma dessas duas opções que podia ser os possíveis erros dele. Então ele vai vir aqui pro final comprar um novo candeeiro. Vamos falar dos tipos de dados. Para armazenar dados em C, em programa de computador, por exemplo, imagina que você quer armazenar a idade de uma pessoa, o nome dela, sei lá, o salário da pessoa, o valor de uma compra. Para isso, nós utilizamos variáveis. O que são variáveis? Variáveis são espaços reservados na memória identificados para que você possa utilizar elas em seu programa. Aqui nós temos os tipos de dados dessas variáveis. Se você quer armazenar, por exemplo, o nome de uma pessoa, qualquer tipo de dado que seja alfanumérico, você vai utilizar o tipo char. O tipo char ele tem tamanho de 1 byte. Se você quer armazenar um número inteiro, como por exemplo a idade de uma pessoa, você utilizará o tipo int, que são 2 bytes. E em C, se você quiser armazenar um número que seja decimal, existem dois tipos de dados para isso, que é o float e o double. A diferença entre esses dois tipos de dados é que o float ele suporta um dado de tamanho menor do que o double. E, por exemplo, no float ali você vai colocar um número ali de, sei lá, 1500,85. São poucas casas decimais, esse número não é muito grande. Mas, e se você tiver um número que tem, sei lá, 15 casas decimais após a vírgula? Um número bem extenso. Com isso, para ele, você utilizará o tipo double. Em C também tem os modificadores, que são o quê? Números, caracteres, eles têm seus sinais também, positivo ou negativo. E você pode definir esses tipos de dados como eles sendo sinalizados ou não sinalizados. Ou seja, sinalizados, por exemplo, se você tem um número inteiro, esse tipo de dados lá, ele vai acertar um número -1 tanto como 1. Esses dois números vão ser diferenciados. O não sinalizado, ele só aceita números positivos. Números negativos não estão dentro do conjunto de valores que são possíveis para ele.
Temos também long e short, que são modificadores para aumentar ou diminuir o tamanho de um tipo de dado. O long ele aumenta e o short ele diminui. Tá bom, nós falamos de variáveis, mas como que nós iremos declarar as nossas variáveis em nosso programa? O padrão é, você tem o tipo da variável seria o que? Um dos 4 tipos de variáveis que nós temos em C, que é o int, o float, o char e o double. E o nome da variável? O nome da variável você que escolhe. Entretanto, o nome da variável deve sempre começar ou com underline ou com um caractere. Ele não pode ser iniciado com um número ou caracteres especiais. Aí, aqui embaixo no slide nós temos um exemplo aqui, que é um exemplo de um programa padrão em C. Esse include stdio.h, é a inclusão das bibliotecas que eu tinha falado no início, que o linker pega e linka uma função que está dentro dessa biblioteca com seu código, para que ele possa achar. Essa biblioteca stdio.h é a biblioteca padrão da linguagem C. Ela tem muitas funções ali dentro que são bastante utilizadas e que sem elas iríamos ter muito mais trabalho. Em C, todos os nossos programas são escritos em funções. É uma programação modular, tudo isso são em blocos de funções. O que são funções? Funções são pequenos blocos, como mostrado aqui, esse int main, que dentro dela levam um conjunto de instruções a serem executadas. Todo programa em C deve haver o conjunto de bloco main, que é o bloco principal. Sem esse bloco, seu código não é executado. Então aqui nós temos int main, a definição de parâmetros dentro aqui do parênteses da main. Isso nós aprenderemos futuramente, como trabalhar com funções e o que cada coisa significa. Mas por agora basta entender que nós iniciaremos sempre realizando nossos códigos na main. Aí nós temos que abrir e fechar o parênteses. Esses abre e fecha parênteses define o início e o fim do seu código. O início e o fim do seu código. Dentro dele nós temos aqui, eu declarei 4 tipos de variáveis aqui. Eu declarei aqui um tipo int com nome número 1, um tipo char chamado letra, um tipo float chamado dinheiro e um tipo double chamado probabilidade. É assim que nós declaramos as variáveis. E aqui essas variáveis não estão inicializadas, ou seja, elas estão com valores aleatórios, randômicos, que podem causar problemas em nossos códigos. Mais pra frente nós iremos ver como que inicializamos uma variável. E o return zero, que como o nosso main é do tipo int, nós sempre temos que retornar alguma coisa. Então aqui no caso é o int main, então nós temos que retornar um inteiro. Aqui eu estou retornando zero como um padrão de declaração. Temos aqui nossos operadores aritméticos, que são usados para nós realizarmos processos em C. Como por exemplo, eu quero somar dois números, subtrair, calcular uma expressão algébrica. Aqui temos todos os nossos operadores. Tem o menos aqui, que é o operador de subtração. Aí, como no exemplo aqui, ó, você pega uma variável x, menos y, dá 5. Em C, nós pegamos uma variável a e atribuímos x menos y. Iremos ver mais para frente. A adição, e aqui um exemplo de como é feito na vida real. A divisão inteira é o que? Ela só vai te retornar o último número que pode ser dividido. Nós temos a multiplicação, que é o sinal de asterisco. Esse sinal de porcentagem é o resto da divisão. O que é o resto da divisão? Se nós temos dois números, por exemplo, 11 e 2. Se a gente fizer a divisão de 11 por 2, a gente obtém o valor 5 e tem resto 1. No caso, aqui, utilizando o resto da divisão, quando nós fizermos essa operação, o nosso resultado será 1, porque nós estamos obtendo o resto da divisão. E nós temos operadores de pós-incremento e pré-incremento, que são operadores para acrescentar um único valor na sua variável, como aqui variável mais, variável menos, mais variável e menos variável.
Esses operadores têm uma regra de quais são executados primeiro. É como funciona na matemática. Primeiro, o computador irá realizar as operações que estão dentro dos parênteses. Sendo assim, sempre o parênteses mais interno é executado primeiro. Após isso, saindo dos parênteses ou dentro dos parênteses, o que é executado é da esquerda para a direita é a multiplicação, a divisão ou o resto da divisão. Essas operações são as segundas a serem executadas. E por fim, os operadores de adição e subtração. Esses são sempre os últimos a serem executados. Aí vejamos um exemplo aqui abaixo, em que nós temos a variável A valendo 2, B igual a 7 e C igual a 10. Aí a gente tem aqui uma soma doida aqui, que foi para pura exemplo aqui. E nós sabemos que essa soma doida irá fazer o que? A mais o conteúdo dentro desses parênteses, e dentro desses parênteses tem o que? B vezes C mais A mais B. Se você analisar isso daqui, é exatamente como você aprendeu a fazer na matemática, é como o computador irá fazer. Então, eu peguei e substituí os valores aqui, 2 mais 7 vezes 10 mais 2 mais 7. Então, o que o computador irá fazer primeiro? Ele primeiro vai realizar as operações dos parênteses mais internos. Ou seja, B vezes C e A mais B. Aqui ele pegou e fez isso, ele fez B vezes C e A mais D, ou seja, 7 vezes 10, 70. A mais B, 2 mais 7, 9. Aí ficamos com um parênteses, ficou 2 mais 70 mais 9. De novo, o computador irá realizar a operação que está que está dentro dos parênteses. Portanto, ele irá realizar a soma do 70 mais 9. E por fim, ele pega o resultado daqueles parênteses que estavam do lado do A e soma com o valor de A, que nos restou no valor final de 81. Isso foi a nossa introdução aqui. Mais à frente iremos ver como criar programas, resolver problemas e tudo o que ainda tem a ser visto em fundamentos da programação em si. Obrigado.